E vamos falar hoje do que, segundo Rollo May, ele considerou o mal do século XX. Mas não só ele, muitos outros psicólogos, psiquiatras e todos aqueles que trabalham com o ser humano, nós outros também que não tenhamos a vivência de clínica ou psiquiátrica, sabemos que hoje vivemos o que é chamado na psicologia do vazio existencial. Toda vez que nós falamos no vazio existencial, a primeira questão que nos passa à cabeça e que nos leva a refletir é, de fato, o que nos falta? Porque quando falamos de vazio, falamos de um espaço que tem lugar para ser preenchido. Então nós, homens e mulheres da modernidade, passamos por todo um processo da própria história e fomos acumulando, buscando, realizando questões e buscando coisas materiais. A própria condição da psique nos leva, durante um tempo, a construções daquilo que chamamos as construções das necessidades e que o ego nos direciona para isso. Então passamos parte, ou quase toda a nossa vida adulta, muitas vezes, buscando construir uma profissão, ter uma casa confortável, ter bens materiais, educar os filhos, dar uma boa escola. E vamos passando toda a nossa vida adulta, na maioria das vezes, em busca dessas realizações. Mas não é raro que em algum momento, basta que algo aconteça, uma perda material ou física, uma dor emocional, para que paremos um pouco para pensar, tem algo que falta. Muitas vezes até as grandes conquistas acontecem e no meio de toda aquela realização tem uma sensação de falta alguma coisa. E todos nós sentimos isso em um determinado momento, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas o vazio aparece. E a pergunta é essa, por que sentimos esse vazio? Por que em algum momento o peito fica cheio de ar e dói? E temos aquela sensação toda ligada à angústia, à ansiedade e o sintoma da depressão e todas as outras que nós já conversamos aqui. Então, o vazio existencial acontece e aconteceu sempre na história do homem, mas agora, homens e mulheres modernos, vivemos isso. Vivemos em busca de algo e esse algo muitas vezes nos é tão grandioso e distante que perdemos o contato com isso. Mas, na maioria das vezes, o que nós vamos percebendo é que somos pessoas que perdemos o endereço principal, perdemos o nosso próprio endereço. E isso é o que nos leva ao vazio. O que São João da Cruz já falava da noite escura da alma, que todos nós passamos em um momento ou outro da vida. E que isso necessariamente não tem que ser patológico, é necessário. Necessário passar pela frustração do ego para que possamos então, a partir das frustrações, das decepções, crescermos e buscarmos aquilo que de fato é grandioso e importante para a nossa vida. Então, Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, nos diz: nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Somos todos nós espíritos comprometidos com a consciência, com a nossa consciência, com a consciência divina, e nesse processo de trânsito pela experiência carnal, passamos por momentos de decepções, de frustrações, de dores. E essa noite escura da alma precisa ser vista e entendida, na maioria das vezes, como uma necessidade real de se perguntar: para que estou aqui? E não porque na lamentação das dores e das doenças e das perdas, mas para quê? A crise do ego, a metanoia, como queira se chamar. Aquele momento em que todas as nossas reflexões e toda a nossa vida precisa ser passada a limpo, ser revista, ser reeditada, ser ressignificada. Então, todos nós passaremos em algum momento por isso. A grande questão é se essa experiência vai ser uma experiência positiva ou se essa vai ser uma experiência negativa. Então, vivemos no século das coisas. Então, temos
tudo ao nosso alcance. Hoje é muito mais fácil, a comunicação acontece muito mais rápida, nos conectamos com as pessoas de forma muito mais rápida, sabemos das notícias de forma também muito rápida, mas algumas questões do ser humano continuam acontecendo no mesmo ritmo e da mesma forma. O amadurecimento emocional, as conquistas psicológicas e emocionais continuam acontecendo na nossa vida, muitas vezes no mesmo ritmo daquele homem do século passado, retrasado, da história dos nossos ancestrais. E nessa ânsia pela rapidez e velocidade das respostas e da comunicação e a lentidão dos nossos processos psicológicos e emocionais, esse conflito muitas vezes vai gerar no homem o vazio. A pergunta essencial da vida: para onde eu estou indo? De fato, qual é o meu verdadeiro caminho? E hoje não é raro, você pergunta às pessoas e elas vão dizer a você os seus projetos profissionais, os seus projetos pessoais. Mas na essência das coisas, a pergunta crucial de quem é você fica sem resposta. Então, se pararmos um pouco e vamos fazer aquelas listas de todos os desejos que eu tenho para realizar até 10 anos ou até completar determinada idade, é possível que tenhamos uma certa facilidade de enumerá-las. Mas se nessa mesma lista pararmos um pouco e colocarmos: e qual é a pessoa que eu quero ser? Qual é a pessoa que eu almejo ser daqui a 10 anos? É muito provável que tenhamos uma dificuldade muito maior de atender a essa pergunta. Até porque a grande questão hoje desse homem e dessa mulher modernos é justamente quem sou. Nos perdemos disso. E perdemos também, muitas vezes, os referenciais. Viktor Frankl, na logoterapia, ele já colocava isso: o homem perdeu seus referenciais. E até o nosso próprio instinto, e o instinto natural que todos nós temos, muitas vezes não sabemos o que fazer com isso. Então vamos nos disfarçando de pessoas muito bem resolvidas e de pessoas muito completas e pessoas muito felizes porque temos coisas. E essas coisas não vão preenchendo o essencial da nossa alma e os buracos que as nossas existências foram deixando, as nossas experiências carnais foram deixando. Então Joana continua no homem integral. Os valores externos são incapazes de resolver as crises internas. Aliás, não poucas vezes desencadeando-as. E é muito curioso perceber que às vezes almejamos e passamos um ano inteiro planejando uma viagem, planejando algo, e no momento em que aquilo acontece, o ego não consegue se sentir pertencente àquela situação. O velho hábito de não viver o aqui e agora, que nos rouba o futuro, faz com que fiquemos o tempo todo adiando a nossa felicidade, atrelando a nossa felicidade às coisas. Então eu vou ser feliz quando? Eu vou estar bem quando? E quando chega, aquilo é pouco. E aí eu atrelo de novo a quando. Ou quando não, coloco algo muito distante. E como não consigo realizar, eu tenho sempre uma boa desculpa para dizer que não estou feliz. Mas o que falta é justamente entre aquilo que eu atrelo à minha felicidade e o que de fato eu busco, é esse momento de interiorização. Se eu não entro em contato com a minha incapacidade de lutar pelas dificuldades da vida, se eu não entro em contato com a minha dificuldade de encarar os meus problemas reais, eu vou todo o tempo conduzir a minha vida, direcionar o meu caminho para buscar coisas. E como Joana afirma, na maioria das vezes, ou não poucas vezes, as coisas desencadeiam e nos colocam como uma luz ou um holofote em cima daquele meu real problema. Então eu fico muitas vezes pensando, como é sentir esse vazio quando nós depositamos a nossa vida, a nossa esperança, as nossas realizações e damos de presente a uma outra pessoa ou a uma coisa? Como é sentir tudo isso? E aí hoje nós temos a pandemia da depressão, das síndromes de pânico e de todas as outras questões psiquiátricas e emocionais. E nos perguntamos o que causa a depressão.
né? Toda pessoa que está vivendo isso quer saber isso. O que causa? Como começa? Aí vamos nas pesquisas e percebemos que a química do cérebro não está funcionando e aí vamos então, né, controlar a dopamina, a serotonina e todas aquelas questões. Mas se olharmos muito mais profundamente a situação, o que nós vamos vendo é que a depressão, por exemplo, não é uma causa, mas sim um sintoma. Um sintoma de algo que está acontecendo no sentido global, no sentido mundial. E aí nós vamos às vezes percebendo, e essa semana eu vivi uma experiência interessante porque uma pessoa me questionava com relação à busca das pessoas hoje, que aumentou de alguma forma, pela ajuda espiritual, pela a busca religiosa, a busca terapêutica. E essa pessoa, com um certo ar de superioridade, ela colocava assim, mas eu não consigo entender como alguém precisa de uma religião ou de um padre para se confessar, ou de qualquer outro líder religioso, ou até mesmo de um psiquiatra, um psicólogo, para falar de seus problemas. Por que a pessoa não consegue? Tem tantos livros e tantas obras já editadas, e ela própria vai lendo isso, ou então deixa passar, porque a vida, as coisas passam. Então eu conversava com essa pessoa e dizia assim, olha, o que acontece é que se pudéssemos dividir as pessoas em dois grupos, talvez possamos dividir assim, aquelas pessoas que não conseguem se adaptar e aquelas outras, a grande maioria, que conseguem se adaptar. E aí a pessoa então, toda cheia de superioridade, diz, então eu estou no grupo daquelas que conseguem se adaptar, então eu estou muito bem. Eu disse, pois é, há controvérsias, vamos pensar. Dentro de um universo de 100 pessoas, e essas pessoas estão vivendo exatamente no mesmo lugar, no mesmo momento. E tem regras muito claras de como essa pessoa deve se comportar. Se todas essas 100 pessoas aceitam essas regras e acham que tudo isso está muito bem, muito certo, e é assim que tem que ser, então tem uma grande patologia naquela comunidade. Mas se dentro dessas 100 pessoas, 5 pessoas se sentem incomodadas, mesmo que elas obedeçam às regras e façam as coisas como elas precisam ser feitas naquele ambiente, mas se ela sente uma angústia, se ela se pergunta por que tem que ser assim, essas são as pessoas que vão buscar ajuda. Isso não quer dizer que essas pessoas são inferiores ou fracas ou incompetentes. Isso quer dizer que essas pessoas param e sentem ou pensam, ou lá no fundo do seu inconsciente, mesmo que a sua consciência não se aproprie disso, algo diz a elas, está errado. Você não tem que ser como dizem que você tem que ser. Você é. E essa é a grande diferença. Então, é a partir do momento em que você realmente se interessa pela pessoa que você é que há, de fato, a possibilidade real de que você cresça e esse vazio tão assustador possa ser preenchido não por coisas, mas preenchido pela essência real da pessoa que somos. Acolhendo o pedido do coletivo, aceitamos sacrificar aquele núcleo absolutamente individual, que constitui o fundamento de ser no mundo. Então, voltando ao nosso exemplo das 100 pessoas. Toda vez que eu sacrifico a pessoa que eu sou para atender um chamado do coletivo, e esse coletivo é tanto o coletivo familiar como o coletivo no sentido mesmo, né, da comunidade no sentido geral, há um sacrifício da essência. Em termos conceituais, toda vez que eu tenho uma preocupação excessiva em atender às expectativas dos outros, a minha persona se fortalece. Quanto mais forte é a minha persona, maior é a minha sombra. Maior é aquela parte minha desconhecida de mim mesma. Se a gente tenta pensar nisso em termos simbólicos, é como se você tivesse sempre que obedecer a uma regra social. Então, eu tenho que andar, me vestir, me comunicar, me relacionar, como é dito. Mas a pessoa que eu sou, o meu sentimento, o que realmente eu desejo, as minhas vontades, os meus anseios, não são respeitados. Não pelos outros, mas por mim mesma. Então, não é muito complicado se conversar com uma pessoa e você perguntar a ela, mas o que é que você está sentindo? E ela não sabe dizer.
E ela fica perdida no meio de todo aquele mundo de sentimentos e de emoções que muitas vezes ela sequer entrou em contato, porque ele foi proibido em algum momento da sua história, mesmo quando criança. Era feio ter raiva, era feio ser chorão, era feio reclamar. E essa pessoa vai então guardando num baú muito bem guardado tudo aquilo que é parte dela. Porque naquele ambiente que eu cresci, eu tenho que ser uma pessoa espontânea, eu tenho que ser uma pessoa alegre. Porque no meio que eu convivo, se eu estou calada, se eu estou mais tristonha naquele dia, as pessoas vão me cobrar e vão perguntar o que é que eu estou sentindo. Se eu não pareço uma pessoa intelectual, mesmo que eu não saiba nada, eu não vou ser aceita naquele determinado grupo. E todos os meus medos, anseios, frustrações, desejos, sonhos e vontades vão ficando em algum lugar. Às vezes a gente visita aquele lugar, mas às vezes a gente vai se distanciando tanto daquele lugar, que não sabemos mais voltar para encontrar esse lugar. Então o preço que se paga, justamente por se viver dentro de um contexto aceitável, admirado pelo coletivo, é o preço de se perder a própria identidade. Então em algum momento eu corro sério risco de olhar para mim mesma e não me reconhecer mais. Não saber o que eu gosto, não saber o que eu quero, não saber o que eu desejo. E como preço que se paga por tudo isso, vem a patologia. Então a depressão e tantos outros sintomas que temos, e como eu falei, sintomas, é justamente um sinal, uma sinalização da psique alertando que você precisa parar um pouco, conversar com você. E aí nós vemos a riqueza da própria proposta religiosa, da própria proposta que traz a meditação, a oração, o silêncio. Quantos de nós temos a capacidade de tirar alguns minutos ou algumas horas, se fosse possível, e ficar em profundo silêncio? Normalmente chegamos em casa e vamos acendendo as luzes e ligando o som, ligando a TV, porque precisa ter algum barulho e eu não consigo ficar em silêncio comigo, e entra no carro e já coloca alguma coisa para escutar, mesmo que seja uma música de meditação. Mas é essa conversa interna, esse relacionamento íntimo. Todos buscamos relacionamentos íntimos, mas o próprio nome já diz que é íntimo, é seu, você com você mesmo. Então, quantos de nós estamos de fato nos relacionando muito bem, intimamente, com a pessoa que somos, estamos nos apaixonando, namorando e já pensando em casar com a pessoa que somos, com o nosso outro, com aquele que às vezes vai sendo deixado de lado, desprezado e abandonado. Então Aldo Carotenuto nos coloca exatamente isso. Toda vez que eu acolho o pedido do coletivo, eu aceito sacrificar aquele núcleo que é absolutamente individual. Eu perco a minha individualidade, que vai constituir o fundamento do ser no mundo. E aí ele continua: percorrer o caminho próprio significa, em suma, necessariamente tomar distância do coletivo. E quando fala-se tomar distância, não estamos falando aqui que vamos cada um aqui morar em uma casa sozinhos, isolados, fechar a porta, jogar as TVs e tudo mais fora e vamos viver em total isolamento. Mas é justamente um contato e um encontro profundo com você, para que você possa saber exatamente do que você deseja, o que você quer, sem que esse coletivo exerça uma influência tão grande e tão poderosa. Vamos nos perdendo tanto que muitas vezes a nossa opinião é totalmente contaminada e comprometida por tudo aquilo que eu vou escutando, mas que de fato, se eu não paro para me perguntar se é exatamente isso que eu quero e exatamente isso que eu desejo, eu posso levar uma vida inteira fazendo escolhas e tomando decisões com base no que eu escutei e não naquilo que de fato eu desejo ou que eu acredito. Então, quando nós vamos fazendo uma revisão desse processo e vamos pensando em todas essas crises modernas, nós temos também uma outra percepção. Nós vivemos hoje num século tão rico de tecnologia que a medicina hoje já nos surpreende tanto que já quase não conseguimos imaginar onde isso tudo vai chegar. Então hoje nós temos muito mais tempo de vida, ganhamos anos de vida. Segundo algumas pesquisas, na verdade nós ganhamos 30 anos a mais do que os nossos avós e bisavós viveram. Ou seja, é uma vida adulta, 30 anos.
E a grande questão é, o que é que nós fazemos desses 30 anos a mais que ganhamos? E às vezes é triste constatar que passamos esses 30 anos a mais reclamando. Reclamando da vida, reclamando da situação financeira, reclamando das condições do país, das condições sociais, reclamando. Então dormimos e acordamos todo o tempo reclamando. E se pararmos para pensar, é possível que também tenhamos a percepção de que metade dessas reclamações verdadeiramente e realmente não são nossas. Reclamamos porque o outro não muda. Reclamamos porque o governo não faz nada. Reclamamos porque o vizinho faz barulho. Reclamamos e reclamamos. Então queremos um mundo ideal, pessoas ideais e não temos a ocupação e a preocupação, de alguma forma, de sermos a pessoa ideal para viver neste mundo, para viver com o outro. Então desperdiçamos tempo e energia com o que realmente não é importante nem significativo para a pessoa que eu preciso ser. Então, se pararmos e pensarmos na nossa programação espiritual, eu acredito que seria muito improvável que tenhamos descido à Terra reencarnado para passar uma vida inteira reclamando. Seria um desperdício de tempo, de oportunidade, e seria quase uma questão de falta de inteligência. Então, precisamos reverter este quadro e tomar para nós a parte que nos cabe. Às vezes eu gosto de usar uma imagem alegórica do feijão. Então todos nós em algum momento da nossa vida já catamos feijão, ouvimos alguém fazendo isso. Então quando nós estamos ali na catação do feijão, normalmente nós escolhemos os melhores grãos para colocar na panela. Nós não colocamos pedras, nem aquelas casquinhas e nem as palhinhas, ou sequer os caroços que estão furados. Nós escolhemos os melhores. E por que na nossa vida? Por que nessa pessoa, nessa feijoada que somos, nós escolhemos as pedras, as casquinhas, os caroços furados. E deixamos o melhor de nós em algum canto. E com o tempo, se a gente põe o feijão lá e deixa abandonado, com certeza os bichinhos vão tomar conta daquele grão e ele também vai ficar estragado. Então não podemos reclamar e não temos o direito de reclamar e nem de culpar ninguém, porque esse é um trabalho que é intransferível e cabe só e exclusivamente a nós. A pessoa que eu desejo ser, é possível que eu consiga ser, mas só eu posso fazer isso. Eu não posso transferir essa ocupação para uma outra pessoa. E toda vez que esse vazio aparece na minha vida, é sinal de que eu estou deixando negligenciado, eu estou deixando abandonado. E eu não posso acreditar, e não me cabe mais acreditar, que o vazio vai por si só se preencher. Então não adianta ir para o shopping comprar roupa, não adianta se entupir de comida, não adianta casar, descasar, casar e descasar, não adianta reclamar, não adianta ficar pensando em momentos de luz e meditando, buscando a luz superior, não adianta fugir das questões do mundo, porque a única forma desse vazio ser preenchido é de fato arregaçar a manga e caminhar a estrada que nos cabe. A estrada que nos conecta com a nossa essência e que nos separa de uma forma não literal desse coletivo, dessa demanda, desse anseio, de todo esse desejo de ter e que vai abandonando cada vez mais o principal, que é o ser. Então, Rollo May coloca um questionamento que ele conta um caso de um paciente dele e que em um momento de tamanho desespero e vazio, esse paciente cita: sou apenas uma coleção de espelhos, refletindo o que os outros esperam de mim. E quando pensamos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar naquelas salas, nos parques, aquelas salas de espelhos, e que por todos os cantos que você olha, você vê a sua imagem refletida. Então pensamos no que a própria mentora nos traz dos homens espelhos, daquele que está a todo tempo refletindo o que o outro quer, atendendo a expectativa do outro. Então, nesse caminhar de abandono de si mesmo, quando, assim como na frase anterior, eu abro mão do meu ser no mundo e vou atender no coletivo, o máximo que eu vou conquistar é exatamente ser o reflexo do outro. Eu sou exatamente aquilo que esperam que eu seja. Eu vou sacrificar toda a minha essência e tudo de grandioso que eu tenha, porque é mais confortável,
é menos sofrido. Eu não tenho que entrar em atrito, eu não tenho que ser questionada, eu não vou ter que passar por nenhuma situação que para mim seja difícil passar. Eu não vou ser considerada uma pessoa muitas vezes que incomoda, uma pessoa que questiona demais, uma pessoa que tem vontade própria. Então, é justamente nesse processo que vamos nos tornando homens e mulheres espelhos. Aquele que reflete exatamente o que o outro deseja de mim. Rolomei conta uma experiência interessante de uma paciente dele que estava vivendo uma grande dúvida. E ele traz isso como exemplo dessa pessoa que passa a refletir o espelho. Ela tinha 2 candidatos a casamento. Coisa rara, hoje em dia é o contrário. E ela tinha 2 candidatos. Um que a família aceitava, gostava, porque era exatamente o rapaz que todo pai e toda mãe deseja para que sua filha case. Um homem trabalhador, que ia dar uma vida confortável materialmente para ela. E o outro, que era artista, era boêmio, mas que tinha muita afinidade justamente com tudo aquilo que ela buscava e acreditava e que ela pouco entrava em contato, porque a família não aceitava isso. E essa jovem, então, nesse processo todo de realizar e buscar o que ela ansiava, porque aquilo era sombra, mas ela desejava, e ser exatamente aquilo que esperavam dela, na sua terapia, é perguntada por ele: e o que você quer? Qual é a vida que você pensa em ter daqui a 10, 20 anos? E essa jovem não sabia responder, ela dizia: bem, eu não sei como seria a minha vida vivendo exatamente o oposto ao que minha família deseja, porque eu não entro em contato com isso. Mas consigo imaginar, assim, aquela vida calma, tranquila, com meu esposo, com meus filhos, e tudo acontecendo como deve ser. Então, nessa mesma noite, essa jovem tem um sonho. E ela sonha que tem uma multidão de pessoas em um júri, e eles vão, então, escolher qual é o melhor pretendente para ela. E ela conta que ela fica tão aliviada de saber que ela não vai precisar fazer essa escolha, que vão fazer essa escolha para ela. Então passa durante o sonho, todo aquele processo dela no tribunal, e aí o juiz bate o martelo e escolhe o seu companheiro. E ela acorda, só que ela não lembra, em absoluto, quem foi que o juiz do sonho escolheu. Então ela fica nesse conflito durante um bom tempo na sua terapia. E Rolomei conta que ele ficava olhando para ela e, de certa forma, ele quase ansiava para que ela escolhesse o outro, aquele que era exatamente o oposto de tudo que ela vivia. Mas como ela não sabia quem ela escolheu aquele que era o conhecido, aquele que era o mais seguro, aquele que era o certo, o que todos queriam, o que a família queria, o que a sociedade queria. Não sei dizer qual foi o final dessa história, porque ele também não narra, não conta. Mas essa não é uma história tão estranha para nós. É a história da maioria de nós que em um determinado momento, seja no casamento, na profissão, na própria questão da religião, vamos fazendo o que tem que ser. E não temos a coragem de questionar lá no fundo de nós, de fato, o que queremos e o que ansiamos. Então, Joana coloca que, vitimado em si mesmo, o indivíduo que perdeu o contato com o self exaure-se no ego exigente e pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas, suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. Né? E aí, como casa com a frase anterior, com todo o processo, e Joana traz o termo vitimado. Né? Então, é uma vítima em si mesma, uma vítima do próprio vazio que ela cria. Como se fôssemos, em vez de construir uma estrada para caminhar, fôssemos fazendo buracos o tempo todo em torno de nós. E quando não, derrapamos e caímos nesse buraco que foi construído por nós. Então, esse indivíduo que perde o contato com o seu self, com a sua essência, com si mesmo, com aquilo que há de maior em si, exaure-se no ego exigente. Como função principal do ego, ele busca segurança. E isso não é uma coisa negativa ou positiva em si, é a função dele. Então, desde a nossa constituição, a partir da nossa infância, esse ego que vai se formando a partir do inconsciente é o núcleo da nossa consciência,
vai buscar segurança, pertencimento, sensação de ser amado, de proteção, para que essa psique se estruture, para que o próprio ego tenha uma estrutura firme e adequada, para que possamos conviver e interagir com as pessoas. Só que toda vez que esse ego se apossa demais e pensa que é o dono da casa, tudo que eu faço e tudo que eu vou construindo na minha vida vai ser sempre em busca de atender esses anseios que são infantis, porque é do começo da construção dessa psique. Então eu vou buscar sempre aquilo que é seguro, aquilo que me protege, aquilo que me dá conforto, aquilo que me dá a sensação de ser amada, de ser querida, de ser aceita. Só que toda vez que eu direciono minha vida todo o tempo para isso, o que vai acontecendo é que a gente não avança. Então não há um avançar da vida, não há uma busca por questões maiores. E quando falamos em questões maiores, trazendo o que a mentora propõe, que é o encontro com o self, é que se pensamos nas necessidades de segurança e nas necessidades de transformação, vamos perceber, mesmo sem entender os conceitos, que o ego, se busca segurança, ele busca as questões materiais. E as necessidades de transformações excedem as buscas materiais. E aí nós vemos o buscar a Deus e a Mamon. Então, o processo natural de autotransformação, de desenvolvimento, de autodescobrimento, exige o que a gente chama do sacrifício do ego. E não é que tenhamos que abandonar todas as nossas coisas e andar na rua maltrapilhos. Não é isso. É só uma questão de dar importância real às coisas. Então, eu tenho isso, mas isso não diz quem sou. Então, eu tenho que buscar a pessoa que eu sou, porque o valor real não está nem nas coisas, nem nas pessoas outras, mas em mim mesma. Então, a proposta é justamente isso, porque o que vai acontecer é que todos os anseios do ego são efêmeros. E quando eu os realizo, aquela vontade passa e eu vou cair, então, de novo no vazio. Então, quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E é interessante como a mentora traz em Atitudes Renovadas, nessa primeira parte da frase, a própria questão da ansiedade do tempo moderno. Então temos uma ânsia para viver as coisas. Buscamos o tempo todo viver e perdemos o presente. Então vamos tendo uma vida e construindo uma vida em uma superficialidade, não dá tempo de se aprofundar para nada, porque o tempo passa muito rápido. E ela chama a nossa atenção para essa perda da experiência do passado. E é interessante pensar que o passado é exatamente um segundo atrás. Não está se falando só do passado, da minha infância, de tudo mais que ficou realmente muito lá atrás. Mas se eu estou na ânsia de viver as coisas e não aproveito todas as lições que essas experiências diárias me trazem, o meu passado é perdido. E isso fica no meu inconsciente, vai se distanciando de mim e só fortalece muitas vezes a minha persona. E aí ela continua. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro, por faltar-lhe alicerces para a sua edificação. Se eu perco o contato com a história que eu construí, como eu vou construir algo lá na frente se eu não tenho nenhuma experiência realmente fundamentada? Então vamos pensar em termos psíquicos. A ânsia por ter as coisas e buscar as coisas, ou fazer com que as coisas passem, e aí nós vemos toda a busca pelo álcool, pela droga e tudo mais, o sexo desmedido, faz com que eu tenha uma vida completamente superficial. E na superficialidade das coisas, eu estou simplesmente tentando tamponar uma ferida profunda. Então eu ponho ali aquele tampão, e aquele tampão faz com que eu acredite que a ferida deixou de existir. Então eu passo para uma outra etapa da vida e eu não tenho absolutamente nenhuma experiência profunda em termos psíquicos, a minha energia psíquica vai, mas como eu estou na ânsia de estar aqui fora o tempo todo atendendo essa demanda coletiva, ela não faz o movimento natural que precisa ser feito, elaborar as experiências vividas. E como ela não elabora, eu estou sempre na superficialidade, como se eu passasse a acreditar que o mundo é exatamente só o que eu estou conseguindo ver agora.
e eu não busco a história ou o significado real das coisas lá atrás, então eu fico incapacitada de olhar de fato para frente. Como eu posso construir uma vida futura se eu não estou vivendo a vida presente e se eu não me aproprio da minha vida passada? Então, o que é que nos resta? Um vazio. E é por isso que temos o vazio existencial. Por isso, o vazio existencial é o sintoma de um século tão próspero, tão rico de tecnologia, tão rico de informações, com pessoas, infelizmente, vivendo e arrastando uma sombra, um esquecimento de si. E muitas vezes, olhando para trás e não percebendo a própria história, olhando para frente, sem perspectiva de futuro. Então, a busca de um sentido existencial por parte do ser humano constitui uma força inata, impulsionadora para o seu progresso. Ao identificá-lo, torna-se-lhe o objetivo básico a ser conquistado, empenhando todos os recursos para a consecução da meta. A busca de um sentido existencial por parte do ser humano é uma força inata e impulsionadora, é arquetípico. Todos nós, a nossa fatalidade é o progresso, é a perfeição. Então existe em nós uma força que nos impulsiona todo o tempo para a busca do sentido existencial, para o preenchimento desse vazio. Então é como se estivéssemos vivendo às vezes um cabo de guerra, como as crianças brincam. O nosso ego, os nossos medos, as nossas limitações, a nossa incapacidade nos puxam para viver aquilo que é cômodo, conhecido e seguro. E uma outra força, uma força que nos coloca o tempo todo, puxando para o outro lado e tenta nos dizer, você é um espírito eterno. Você precisa alcançar o que está destinado a ser alcançado por você. Vós sois deuses. E tudo aquilo que o próprio Jesus no Evangelho já nos coloca, que nos puxa para um outro lado, em termos psíquicos, Jung vai trazer que o self é exatamente como símbolo do cabo de guerra, aquele eixo ego-self que vai estar o tempo todo oscilando muitas vezes em nossa existência, mas em que um momento ele encontra o equilíbrio perfeito e esse ego, ou seja, nós, a nossa identidade, compreende de fato a função e o destino de todos nós. A plenitude, a perfeição. Não a perfeição no sentido humano, como nós compreendemos, né? Ser perfeito, não cometer erros e tudo mais que é às vezes muito limitado e nos coloca de novo dentro de uma perfeição coletiva, mas a perfeição da individualidade que somos. A busca da perfeição consiste primeiramente em conquistar a pessoa que somos, ser a pessoa que nascemos para ser. Processo de individuação, como já dizia Jung, o vir a ser, como a mentora Joana de Ângeles nos propõe. A única forma de preenchermos o nosso vazio existencial é buscarmos o sentido existencial. E só tem uma única forma para buscarmos esse sentido, é vivermos a vida que temos que viver. Deixarmos as queixas, as reclamações, as lamentações e, de fato, encontrar o nosso caminho, a nossa estrada, que é única e intransferível. Seguir adiante, passando por todas as dificuldades necessárias, mas lembrando que todas essas dificuldades são construções anteriores nossas que estão agora no nosso caminho para ajudar no nosso processo de melhora e de aperfeiçoamento. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Por que sentimos esse vazio? Porque em algum momento o peito fica cheio de ar e dói. E temos aquela sensação toda ligada à angústia, à ansiedade. E o sintoma da depressão e todas as outras que nós já conversamos aqui. Então, o vazio existencial acontece e aconteceu sempre na história do homem, mas agora homens e mulheres modernos vivemos isso. Vivemos em busca de algo e esse algo muitas vezes nos é tão grandioso e distante que perdemos o contato com isso. Mas, na maioria das vezes, o que nós vamos percebendo é que somos pessoas que perdemos o endereço principal, perdemos o nosso próprio endereço. E isso é o que nos leva ao vazio.
O que São João da Cruz já falava, nossa vida adulta, muitas vezes, buscando construir uma profissão, ter uma casa confortável, ter bens materiais, educar os filhos, dar uma boa escola. E vamos passando toda a nossa vida adulta, na maioria das vezes, em busca dessas realizações. Mas não é raro que em algum momento, basta que algo aconteça, uma perda material ou física, uma dor emocional, para que paremos um pouco para pensar, tem algo que falta. Muitas vezes até as grandes conquistas acontecem e no meio de toda aquela realização tem uma sensação de falta alguma coisa. E todos nós sentimos isso em um determinado momento, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas o vazio aparece. E a pergunta E vamos falar hoje do que, segundo Rollo May, ele considerou o mal do século XX. Mas não só ele, muitos outros psicólogos, psiquiatras e todos aqueles que trabalham com o ser humano, nós outros também que não tenhamos a vivência de clínica ou psiquiátrica, sabemos da noite escura da alma, que todos nós passamos em um momento ou outro da vida. E que isso necessariamente não tem que ser patológico, é necessário. Necessário passar pela frustração do ego para que possamos então, a partir das frustrações, das decepções, crescermos e buscarmos aquilo que de fato é grandioso e importante para a nossa vida. Então Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, nos diz: nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Somos todos nós espíritos comprometidos com a consciência, com a nossa consciência, com a consciência divina, e nesse processo de trânsito pela experiência carnal, passamos por momentos de decepções, de frustrações, de dores, que hoje vivemos o que é chamado na psicologia do vazio existencial. Toda vez que nós falamos no vazio existencial, a primeira questão que nos passa à cabeça e que nos leva a refletir é, de fato, o que nos falta? Porque quando falamos de vazio, falamos de um espaço que tem lugar para ser preenchido. Então nós, homens e mulheres da modernidade, passamos por todo um processo da própria história, e fomos acumulando, buscando, realizando questões e buscando coisas materiais. A própria condição da psique nos leva, durante um tempo, a construções daquilo que chamamos as construções das necessidades e que o ego nos direciona para isso. Então passamos parte, ou quase toda